Bom dia, paz seja convosco, irmãos. Quero deixar aqui em primeiro lugar registrada a saudade. Já estou sentindo muita falta daquele abraço, muita falta das pessoas, que construiu aquele momento de estar chegando na igreja, se abraçando. Quantos irmãos, quantos abraços, quantos cumprimentos. Mas esse é um tempo novo da igreja que a gente está vivendo e estamos crescendo com esse momento. Tenho certeza disso. Vai chegar breve. Nós vamos estar nos abraçando, nos cumprimentando. E uma coisa eu tenho certeza, sabe, irmãos? Que nada disso também vai ser de graça, não. A Bíblia diz que Deus tem propósito em tudo. E alguma coisa, algum propósito, algum crescimento nós vamos ter nessa nova experiência que a gente está vivendo. Uma delas é nos alimentarmos da palavra. Será que a palavra para nós, ela só tem referência nos cultos de domingo, quando estamos reunidos, ou nas quartas-feiras? Será que não é um tempo novo que estamos vivendo, onde de fato, que tipo de relacionamento nós temos com Deus? Que tipo de relacionamento nós estamos construindo com Deus? É um desafio, mas com certeza nós vamos aprender muita coisa neste tempo. Eu quero nesta manhã aproveitar este momento, orar por todo dizimista, por todo ofertante dessa igreja. Deixa eu te falar uma coisa: o fato de nós estarmos reunindo aqui no templo, esse compromisso, essa aliança que eu tenho, que você tem com Deus, meu irmão, se você não carrega isso no coração com bastante clareza, que esse momento do dízimo, da oferta, você não tem nenhum compromisso com o pastor Leles ou com a igreja Belmonte. Esse é o momento, é porque você entendeu que o dinheiro, ele faz falta para você, mas você não depende dele. Nós temos que entender que a nossa dependência é de Deus, meu irmão. Nós não podemos ter esse desejo de ofertar, de dizimar, somente porque temos uma obrigação. Não, esse é um momento de gratidão, de agradecer a Deus com tudo aquilo que Ele tem suprido, tudo aquilo que Ele tem regado as nossas vidas. Então, se você, talvez esse é um momento difícil, porque sai da rotina, de estar aqui, aquela facilidade de entregar aqui no altar o envelope, com o dízimo ou com oferta. Então agora vai nos levar talvez a ter que despender um momento lá, para buscar nosso telefone ou computador para fazer a transferência, ou mesmo talvez até que nos deslocarmos, vir até aqui na igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa, faça isso com alegria. Deixa eu te falar uma coisa aqui rapidinho. Uma das coisas que eu aprendi no início da minha caminhada foi ofertar ao Senhor. Eu vim de um ministério, meu irmão, que lá se fala de oferta, e eu aprendi isso lá. E olha, deixa eu te falar uma coisa, eu já vivi muitos, mas muitos desafios, muitos, e Deus tem me surpreendido. Deus tem mostrado para a minha vida, para meus filhos, a sua fidelidade. Pode ter certeza de uma coisa: Deus não precisa desse recurso. Esse recurso, ele tem um propósito muito maior, que é trazer para o meu coração uma dependência dele. Muitas vezes num momento desse, como de crise, será que eu devo entregar o dízimo? Talvez uma pergunta que você tenha ouvido: será que eu devo ofertar? Será que eu não devo poupar? Ore, e você vai encontrar descanso. Não será isso que vai fazer a sua
seu momento ser mais difícil ou menos difícil. Mantenha o seu compromisso com essa obra, não uma obra Belmonte, uma obra de Deus. São recursos que a igreja necessita para que ela permaneça viva, para ela permaneça atuante nessa comunidade. E com certeza, eu sei que você tem muito que agradecer a Deus. Eu queria fazer uma oração. Senhor, eu queria te agradecer, Deus, por cada membro dessa igreja. Quero te pedir, Pai, que os teus olhos estejam voltados, Pai, à oração que é feita em cada lar, em cada casa, porque elas são feitas em nome do teu Filho Jesus. Pai, visita ali, Senhor, cada família, visita ali o dizimista, visita ali, Pai, esse ofertante. Meu Deus, se por algum momento o coração, Pai, desta família ou dessa casa se encontra em dúvida com relação a algum desespero, algum medo, conflito, Deus, traga equilíbrio, traga paz. Estamos vivendo dias difíceis, Senhor, mas com certeza também, Pai, nesses dias difíceis, nós estamos aprendendo muito. Abençoa, Senhor, os dizimistas dessa igreja, abençoa os ofertantes dessa igreja, Pai, que venha uma multiplicação, que venha a bênção do Senhor, Pai, sobre cada oferta, sobre cada dízimo, Pai, que está sendo entregue, Senhor, nesta hora. Que venha, Pai, de uma forma transbordante, de uma forma sacudida, Pai. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado. Meu irmão, eu quero trazer aqui para você agora o pastor Lelis. Eu queria, junto com você agora aí que está nos ouvindo, curvasse a sua cabeça. Porque não é, muitas vezes, aquele que está trazendo a palavra que vai fazer a diferença lá, mas é aquele que está ouvindo, e essa pessoa é você. Então, que você possa ouvir a mensagem agora. Abra o teu coração, que o Espírito Santo interceda e agora possa usar o pastor para ser um canal, apenas um instrumento daquilo que ele quer falar nos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, eu me uno agora, Pai, em fé, com todos aqueles, Senhor, que estão nos ouvindo nessa manhã. Sim, Deus, que o Senhor possa trazer, meu Deus, aos nossos corações um quebrantamento, trazer aos nossos corações, Pai, uma dependência agora da Tua palavra e da Tua presença. Espírito Santo, usa o pastor, em nome de Jesus. Usa ele como instrumento do Senhor nesta manhã. Amém. Que ele possa falar, Pai, aos nossos corações, que o Senhor possa falar através da vida dele, Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome seja exaltado nessa manhã. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Ok, pessoal, bom dia, paz seja convosco. Eu sei que essa é mais uma manhã tão boa, tão importante para o nosso coração. Eu sempre falo que, como eu disse que semana passada, tivemos a presença do pastor Luiz, e ele falou sobre rompendo limites através da resiliência, como nós pregamos à noite também esse tema. Nós estamos aí nessa série de mensagens desse mês, rompendo limites, e nós queremos nesta manhã também falarmos sobre esta palavra, rompendo limites através da fé. Eu preciso que você compreenda que mais do que nunca nesse tempo, a fé, ela está sendo testada, e eu acredito nesta manhã, esse tempo tão oportuno, eu sei que a oportunidade que Deus está nos dando de pensarmos um pouquinho a respeito desse princípio tão poderoso. Eu falo que a fé é a moeda do céu. A fé é exatamente aquilo que faz com que tudo aquilo que Deus tem para manifestar nessa terra, ele depende da fé. Não é à toa que nós, quando lemos a Bíblia, nós podemos lembrar que toda a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus se fez conhecido, depende da fé. Porque a própria Bíblia disse, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe para que se torne galardoador das bênçãos que o buscam.
E Jesus, ele foi enfático quanto à fé. Todas as vezes que Jesus ele iria manifestar ao homem um favor, ele sempre destacava a fé. A fé estava em evidência, a fé estava presente. Sempre ele destacava a fé nas curas, nos milagres, na salvação, na libertação. E como isso é importante hoje para nós, como é importante para a minha vida. E é bom analisar hoje, realmente, a nossa avaliação, o nosso momento que passamos nesse mundo, nesse momento de crise, como é que está a nossa fé? Certa feita Jesus diz assim: por acaso quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Agora eu gostaria de pensar com vocês algo interessante que está relatando com relação a esse pensamento hoje, a esse princípio, mas também lembrando o que não é fé. Fé não é uma questão de sentimento, fé não é sentimento, fé é uma decisão, porque há uma diferença hoje de lembrarmos que tem muita gente ancorando a sua vida no sentimentalismo. Não, fé não é o que eu sinto, fé está embasado naquilo que eu decidi, aquilo que eu escolhi, colocar a minha confiança, é uma decisão. Fé não é pensamento positivo, fé não é pensamento positivo, por quê? O pensamento positivo está centrado no homem, enquanto a nossa fé está centrada em Deus. O objeto da nossa fé é a palavra, é a verdade de Deus. Por isso eu gosto de definir que fé é crer que Deus fala a verdade e agir conforme essa verdade. É bom lembrar, eu gostaria que repartir com vocês nesses minutos, nesses poucos minutos que nós temos nessa manhã, é crer que Deus fala a verdade, é a primeira parte, mas também tem a segunda parte, que é agir por essa verdade. Como é importante hoje lembrarmos, como é bom e importante, porque a gente pode dizer assim, mas eu tenho muita fé em Deus. Tem muita gente que expressa essa fé, dizendo assim, a minha fé é muito grande em Deus, mas quando ela tem que agir pela palavra de Deus, quando ela tem que tomar suas decisões pela palavra, ela já recua. Ah, pastor, eu creio muito em Deus, mas quando ela tem que tomar uma decisão por Cristo, ela já não está tão disposta a continuar crendo. Quando ela tem que tomar uma decisão para o batismo, de agir pela palavra, porque o batismo é a palavra de Deus, quando ela tem que tomar uma decisão de perdoar, porque perdão é agir pela palavra de Deus, quando nós temos que tomar uma decisão nesse tempo de continuar amando, porque é a palavra de Deus também que nos ensina a amar, e por aí nós temos hoje muitas coisas que a Bíblia nos ensina, e que nós precisamos lembrar, que essa segunda parte, que agir conforme a palavra de Deus, isso é muito determinante. Eu sei que nós temos a fé, que nós chamamos hoje, que todo ser humano tem uma porção da fé, porque Deus dá uma medida de fé. Eu sei que essa fé natural que todos nós temos, mas nós precisamos subir de nível, nós precisamos lembrar que precisamos alcançar entendimento de uma fé salvadora, e essa fé que eu quero que você compreenda, rompendo limites através da fé, não é só uma fé natural, não, é uma fé que faz com que as minhas atitudes, as minhas ações, elas sejam definidas pela palavra, elas sejam definidas pela verdade de Deus. Tem gente que fala que tem fé, mas o que define a vida dela não são as verdades de Deus. Às vezes é a opinião do vizinho, é a opinião do colega, é a opinião da família, é a opinião da televisão. Não, quando nós assumimos essa fé viva em Deus, essa fé que nós entendemos que está ancorada na palavra, essa fé nos faz romper as dificuldades, nos faz romper as lutas interiores que nós temos, porque nós sabemos que a vida, nós temos hoje os desafios externos, nós temos hoje os desafios externos, mas temos os desafios internos, e quando nós apoiamos a nossa fé em Deus, quando nós colocamos a nossa fé,
que esta fé que eu estou falando agora não é uma fé sentimentalista, não é uma fé agora que eu sou impulsionado a agir pelas circunstâncias, mas uma fé que me faz firmar a minha vida naquilo que Deus diz. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai me fazer alçar realmente conquistas extraordinárias. E a Bíblia nos fala, eu quero ler com vocês aqui, dentro da palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 4, lógico, poderíamos hoje fazer menção de vários textos, mas esse texto de Romanos nos chama a atenção, falando da fé de Abraão, quando nós temos aqui uma verdade que nós não podemos deixar de construir com vocês. Aqui diz assim, no texto da palavra, a partir do versículo 16 de Romanos, capítulo 4, diz: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente o que é da lei, mas também o que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, o Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança. Observe bem o que a palavra está dizendo. Ele creu contra a esperança. Abraão não é chamado pai da fé à toa, porque na verdade, quando a Bíblia está dizendo que ele creu contra a esperança, isso quer dizer que não havia expectativa nenhuma. Uma coisa é quando nós temos ainda uma luz no fim do túnel, e quando não tem mais a luz. Uma coisa é quando nós temos ainda uma expectativa de uma solução, e quando dizem que não tem mais jeito, quando o decreto vem dizendo que acabou. Mas aqui diz exatamente que ele creu contra a esperança. Isso é muito interessante analisar. Aqui diz aqui, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Olha bem, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então, como é bom lembrar dessa palavra. Eu gostaria que você analisasse, lógico, poderíamos hoje destacar aqui esta fase de Abraão. Eu sei que Abraão ele é chamado o pai da fé, não é à toa. Se nós analisarmos desde o chamado de Abraão, quando ele foi chamado, ele tinha 75 anos, lá em Gênesis 12, e nós sabemos que ele recebe ali a promessa, se cumpre com 100 anos. E quantas coisas aconteceram desde o seu chamado, quando Deus dá a promessa para ele que ele seria pai de multidões, que ele seria o agente para essa palavra, essa promessa. E eu sei que 25 anos se passaram na vida de Abraão, e lógico, quando o filho nasce, Sara já era de idade, Abraão já de a idade avançada, mas a Bíblia fala, o que nós temos aqui em foco é a fé. Gente, como é importante hoje nós analisarmos isso, como é importante darmos essa ênfase hoje, para a nossa caminhada hoje espiritual. Como é importante hoje analisarmos que mais do que nunca nós somos chamados a continuar crendo. Diz a Bíblia que Abraão, ele não se enfraqueceu, mas ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Eu gosto dessa palavra, porque aqui quando fala aqui, dentro desse texto, diz assim, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Esse é um tempo que nós precisamos lembrar. Nos dias da palavra de Deus,
Em Romanos 10, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé que eu estou falando, o alimento dela é a palavra. Por que nós precisamos hoje, mais do que nunca, para experimentarmos o favor de Deus, baseado lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que lá que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, para que se torne galardoador das bênçãos que o buscam, para que nós possamos realmente nos apropriarmos dos favores, da bondade de Deus, para que sejamos galardoados nesse tempo. Nós vamos precisar ativarmos, vamos necessitar ativarmos a nossa fé todos os dias. A ativação da nossa fé será necessária. E eu sei que falar de fé é muito fácil, eu sei que o discurso da fé é muito fácil, eu sei que decidirmos agir pela palavra de Deus, não somente crer, mas agir por ela, é o nosso maior desafio. E esse é um tempo que nós poderíamos dizer que, para vencer esse tempo de crise, nós vamos precisar realmente de não ancorar a nossa vida no que a televisão diz, no que o diagnóstico hoje do sistema diz. Vamos precisar realmente entender que a realidade ela está aí, mas a fé está acima da realidade que vivemos. A fé nos faz sobrepor esse momento. A fé nos faz olhar para Deus e saber que esse tempo vai passar, saber que esses momentos difíceis irão passar, e nós vamos realmente sairmos vencedores, porque eu sei que nesse momento nós precisamos entender que o medo está aí. E quando eu falo do medo agora, eu estou dizendo agora desse tempo que a sociedade é tomada por um espírito de medo, que imobiliza as pessoas, que está levando muitas pessoas a sucumbir. Eu sei que esse vírus, ele está causando um estrago muito grande no mundo, eu sei disso, mas nós precisamos, nesse tempo, decidirmos colocar a nossa fé no que a palavra diz. Nós precisamos decidir colocar a nossa confiança ainda na palavra. Eu sei que nesse momento, esse medo que apodera das pessoas, esse medo que apodera desse planeta, ele está levando muita gente a viver debaixo de uma opressão muito grande, e nós precisamos nos levantar. Nós precisamos agora, como profetas da motivação, nós precisamos lembrar do que a palavra diz a palavra de Deus em João, 1 João, diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Filho de Deus. Esse é o tempo que nós precisamos nos levantar realmente e nos posicionar dentro dessa era, afirmando a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus e agindo pela palavra de Deus, levando a palavra de Deus a sério. Quando eu fiz uma definição dentro dessa verdade, dessa palavra, quando eu disse que fé é crer que Deus fala a verdade e agir por essa verdade, isso me faz pensar, isso me faz a cada dia realmente analisar que tipo de vida eu estou levando, que tipo de vida eu estou realmente construindo, que tipo de vida nós precisamos hoje construir em Deus. Então é importante, eu gostaria que você pudesse trazer para mim, às vezes, um pensamento: o que eu vou fazer da minha confiança? O que eu vou fazer da minha fé? O que eu vou fazer dentro do meu tempo, realmente, nesse tempo difícil? Meu querido, a questão é, nós necessitaremos avançar, crendo nessa verdade. E eu quero que você agora levasse comigo agora a sua mente em Deus, a sua confiança em Deus, que você agora pudesse lembrar quantos homens,
quantas mulheres, quantos heróis venceram por causa da fé. Hebreus capítulo 11, nós temos hoje o relato dos heróis da fé. Nós temos ali um relato de homens e mulheres que venceram pela fé. E nós precisamos agora orarmos para que a nossa fé seja acesa. Eu sei que você podia dizer assim, pastor, mas temos nesse tempo presente, temos hoje muitas pessoas que estão passando por dificuldades, passando por crises. Mas o que vai fazer com que essa pessoa lá na frente ela consiga romper, ela consiga sair na frente vencedor? O que vai fazer com que essa pessoa se levante? É a palavra de Deus, é a palavra, é a confiança em Deus. Então o meu estímulo aqui nesta manhã, o meu incentivo é para que você volte aos seus olhos nesse tempo para a palavra, que você volte os seus olhos para a verdade de Deus, que você agora traga para o seu coração. Eu sei que quando eu disse a respeito de Abraão, que você pensasse quantas coisas foram contrárias àquele milagre, quantas coisas poderiam realmente impedir que Abraão recebesse aquela promessa, quantas coisas que poderiam, se você estudar a vida de Abraão, quantos passos que Abraão deu para que a promessa se cumprisse, foram 25 anos, ele manteve a sua confiança em Deus. E nós precisamos nesse tempo, eu quero orar com você, quero pedir a Deus para que Deus te abençoe. Eu quero que você lembre que precisamos ter um espírito hoje diferente desse mundo. Precisamos ser como Caleb, ter um espírito diferente. Precisamos ser como Josué. Eu sei que esse mundo hoje tomado por tantos medos, porque na verdade os gigantes estão aí. Eu sei que os Golias se levantam. Enquanto o exército de Israel foi tomado por um medo, Davi foi tomado por uma fé. Davi foi tomado por uma confiança. Ele sabia que era de Deus que viria a sua vitória. Enquanto Josué e Caleb estavam tomados pela fé, os outros 10 estavam tomados pelo medo. Na verdade, o medo nos faz crer mais no adversário do que em Deus. A fé nos faz realmente mostrar para os nossos adversários o quão grande é o nosso Deus. A fé nos impulsiona a ver além dos nossos limites físicos. Por isso que nós aprendemos que nós não devemos andar por vista, mas andar por fé. Olhar com os óculos de Deus para esse momento. Precisamos realmente desse momento, mais do que nunca, sermos estimulados por essa fé, sermos impulsionados por essa fé, não uma fé teórica, não uma fé que não funciona. O que nós entendemos é que a fé ainda funciona, mas a questão é, quantos de nós estamos dispostos a aplicar essa fé, a viver por essa fé, a decidir agir por essa fé? E quando eu falo agir por essa fé, eu não estou falando alguma coisa mística não, estou dizendo agora de assumir o que Deus disse. Eu estou dizendo agora de agir por essa palavra, de fundamentar-se nessa palavra. Quando eu falo da fé, eu estou dizendo que eu vou agir pela palavra, eu vou viver pela palavra, eu vou abraçar essa palavra. Meus sentimentos às vezes dizem o contrário, mas a fé me ensina que eu devo fazer, andar pela voz de Deus. O que vai me impulsionar não é o fulano, não é o meu sentimento, não é o meu achismo. A questão é que muita gente dizendo que tem fé, mas vivendo pelo achismo, vivendo pelos sentimentos, vivendo às vezes pela voz do sistema. Não, esse é o tempo que nós somos chamados por Deus a vivermos pela palavra, a entender. E posicionamento depende de cada um de nós. A fé, ela é pessoal. E essa hora é a hora de nós assumirmos essa posição. Eu sei que a incredulidade é a maior lada das bênçãos de Deus. Eu sei que quando fala que Abraão, ele
realmente ele não foi tomado por esse espírito de incredulidade, mas, e aqui diz duas coisas, que ele não se enfraqueceu e nem tampouco atentou para o seu próprio corpo, já amortecido. E aqui diz que ele já era de quase 100 anos, não é? Quase 100 anos, e nem tampouco para o seu amortecimento do ventre. E aqui diz aqui que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ele não duvidou por incredulidade. E o texto diz que ele continuou dando glória a Deus. Que nós possamos lembrar dessa verdade. Que nós não possamos permitir que a dúvida venha impedir, venha eliminar, venha roubar aquilo que Deus tem para nós. Que a incredulidade não possa realmente roubar aquilo que Deus tem para nós. Porque nós sabemos que Jesus não pôde fazer muitos milagres na sua terra, não porque ele não quis, é por causa da incredulidade. Ele não pôde fazer. Tem coisa que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, mas ele não pode porque ele não encontra fé. Tem coisa que Deus, ele deseja manifestar na minha vida e na sua vida, mas ele não pode porque se ele não encontrar a fé, ele não tem como, porque a fé exatamente é o dispositivo que ele precisa para manifestar as suas grandezas na minha vida e na sua vida. Então que Deus nos ajude, querido, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a atualizar a nossa fé, porque a fé funciona, ela funciona, mas nós precisamos nesse tempo realmente não deixar que essa onda do pessimismo, essa onda de tantos relatórios ruins se apodere do nosso coração. Nós precisamos tomar cuidado, precisamos tomar cuidado a quem nós estamos emprestando o nosso ouvido. Esse é o momento que nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Até isso precisamos analisar, porque se queremos alimentar a nossa fé, precisamos voltar para a palavra, precisamos desconectar um pouco das redes sociais, tanta coisa que tem aí, e aí precisamos voltar-se para a palavra, alimentarmos a palavra, porque hoje existem muitas mensagens hoje, notícias, que está produzindo medo, está produzindo desespero. Como eu disse, nós não podemos negar o que está acontecendo aí no mundo, nós não estamos vivendo uma utopia espiritual, nós temos ciência do que temos aí a enfrentar, mas precisamos lembrar que o maior que seja o gigante, Deus, ele está acima. Então nós precisamos colocar isso no nosso coração. E eu quero deixar essa palavra para você. O gigante não é tão grande como nós pensamos. O gigante não é tão grande como você pensa, porque Deus, ele está acima. Nós não vamos subestimar o gigante, mas também não vamos diminuir aquilo que Deus é. E Deus continua sendo Deus na minha vida e na sua vida. Vamos orar neste momento. Eu gostaria que, nesta manhã, alçar a nossa fé, oração pela família. Eu quero orar por você que está me assistindo, que tem alguém em casa doente, alguém que está hospitalizado. Eu quero orar com você para que esta manhã, essa palavra, possa nos ajudar a romper limites. Quem sabe hoje você não tenha que se levantar e dizer assim: eu preciso parar de ficar achando achismo, eu preciso parar de ficar dando ouvido às mentiras do diabo, eu preciso agora decidir crer no que o meu Deus pode fazer, eu preciso agora voltar a crer como outrora, eu preciso voltar a confiar em Deus como outrora. Eu sei, querido, que Jesus, ele não nos enganou, ele disse: olha, vamos passar, ele diz, no mundo vocês passarão por aflições, mas ele nos garantiu, não nos isentar das aflições, mas ele nos garantiu que nesse tempo ele estaria conosco, ele nos garantiu que ele estaria presente.
Então vamos orar agora. Quero que você coloque a sua vida nas mãos de Deus. Quem sabe você precisa de um milagre nesta manhã? Um milagre. Eu não sei se é na sua vida emocional, espiritual, eu não sei se é no seu casamento, eu não sei se você precisa de um milagre urgente nas suas finanças, eu não sei. Mas eu gostaria que você nesta manhã pudesse entender que o Deus que nós cremos é o Deus de galardão, Deus de recompensa. Então eu quero orar com você. Eu sei que Deus vai usar esse momento para liberar, para destravar milagres na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Eu quero orar para que esse momento seja um momento de manifestação do poder da onipotência de Deus, em nome de Jesus. E que agora você na sua casa, você receba esta oração, que você agora também possa linkar a sua fé com a minha fé. O que ligarmos na terra será ligado nos céus. Vamos agora orar, vamos pedir a Deus para que o poder de Deus se manifeste em qualquer área da sua vida, porque Ele ainda é Deus que faz. Ele fez na vida de Abraão, Ele fez na vida de Daniel. Ele não livrou Daniel da cova, mas Ele livrou Daniel na cova. Ele não livrou Mesaque, Sadraque e Abednego da fornalha, mas Ele livrou na fornalha. Ele não livrou Davi apenas de uma luta, mas Ele deu vitória a Davi, porque Ele era com Davi. Então vamos lembrar que ainda que o gigante exista, ele vai cair em nome de Jesus. Pai, nesta manhã eu quero pedir a tua bênção. Deus, quem sabe eu estou falando com muitas pessoas hoje que precisam de uma intervenção sobrenatural do seu poder, do seu favor. Pai, que a tua unção agora alcance cada pessoa, que agora, Pai, o seu poder, Deus, o poder da tua palavra seja agora manifesto. Nós sabemos que o Senhor ainda continua sendo Deus, e nós continuamos crendo e dizendo que o Senhor é o Deus que nos dá vitória. A tua palavra disse que nós somos mais do que vencedores, e nós assumimos essa verdade, nos apropriamos dessa verdade. Que o seu favor agora alcance essa casa, essa família, que o seu favor alcance agora, Deus, esta vida, Deus, essa mãe, esse pai, esse filho, aquele que está enfermo, aquele que está desempregado, aquela pessoa que está cativa a algum vício, cativa alguma mágoa, algum ódio. Deus, que agora o Senhor venha entrar agora nessa família, traga paz agora, Deus. Onde está a contenda, onde está a confusão nessa casa, Deus, traga paz agora, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que nesse tempo, Pai, difícil, Deus, que o Senhor venha trazer agora livramento. Tira da vida dessa pessoa esse pensamento de morte, tira da vida dessa família, Deus, toda a turbulência. Cesse agora, Deus, toda a maldição, Senhor. Cesse agora todo o mal. Eu oro agora, Pai, para que o poder da cura divina seja liberado, que o poder do milagre seja liberado agora, Pai. Em nome de Jesus eu declaro cada vida abençoada, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero dizer a você que amanhã estaremos juntos, dando continuidade ao tema da sexualidade, parte 2, e eu quero convidar você a estar conosco amanhã à noite, às 20 horas. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Nunca vai falar.